Hoje chegamos a um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 24. É uma história que parece ter saído de um roteiro divino, onde cada detalhe é cuidadosamente orquestrado por Deus. Abraão, já idoso, sente o peso de sua última grande missão: encontrar uma esposa para seu filho Isaque, o filho da promessa. Para isso, ele envia seu servo mais fiel numa jornada de fé, e o que acontece a seguir é um testemunho poderoso de como o propósito de Deus se cumpre nos detalhes mais inesperados da nossa vida. A história do casamento de Isaque e Rebeca é sobre fé, oração e obediência, mostrando que quando Deus está no controle, até os encontros mais improváveis se tornam milagres. O capítulo começa nos dizendo que era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Com a certeza de uma vida abençoada, Abraão chama seu servo mais antigo, aquele homem de confiança que administrava todos os seus bens, e lhe dá uma ordem sagrada. Com a voz carregada de propósito, ele diz: "Não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e de lá tomarás mulher para meu filho Isaque." Essa missão não era apenas um arranjo familiar. Era uma questão de preservar a linhagem da promessa, mantendo a fé pura e separada das influências pagãs da terra de Canaã. O servo, que muitos acreditam ser Eliezer de Damasco, compreende a seriedade do juramento. Ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, um gesto solene naqueles tempos, e promete agir com total lealdade. Aqui vemos uma lição profunda. A verdadeira fé não se acomoda depois que Deus cumpre uma promessa. Pelo contrário, ela se torna o ponto de partida para gerar novas promessas. Abraão, o pai da fé, agora passa esse legado adiante, confiando que o mesmo Deus que o guiou até ali também guiaria os passos de seu servo. Com a bênção de seu senhor, o servo parte. Ele não vai de mãos vazias. Leva consigo 10 dos melhores camelos de Abraão, carregados de tesouros e presentes valiosos, representando a riqueza e a honra da casa de seu mestre. A jornada é longa, atravessando o deserto em direção a Harã, a cidade onde viviam os parentes de Abraão. Após dias de viagem, ele chega ao seu destino ao entardecer. Um momento estratégico. Ele para os camelos junto a um poço de água, fora da cidade, exatamente na hora em que as mulheres da região saíam para buscar água. Ali, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer pergunta, o servo faz algo fundamental. Ele ora. Com um coração humilde e totalmente dependente, ele busca a direção de Deus. Sua oração é específica, cheia de fé e confiança. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito e faze beneficência ao meu senhor Abraão. E então ele propõe um sinal. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba. E ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a que designaste ao teu servo Isaque. Esta oração nos ensina que a fé se manifesta na busca sincera por direção. O servo não confiou em sua própria sabedoria ou experiência. Ele entregou o controle a Deus. E é nesse momento, com uma oração, que uma das histórias de amor mais lindas da Bíblia começa a se desenrolar. O texto bíblico diz que, antes que ele acabasse de falar, o milagre aconteceu. Mal as palavras saíram de sua boca, e ali vinha Rebeca. Ela era filha de Betuel, neta de Naor, o irmão de Abraão. Ou seja, ela era exatamente da parentela que Abraão havia instruído. A Bíblia a descreve como uma moça muito formosa à vista, virgem, a quem homem não conhecera. Ela desce à fonte, enche seu cântaro e sobe de volta. Vendo-a, o servo corre ao seu encontro. Ele não sabia ainda se era ela, mas seu coração devia estar acelerado de expectativa. Ele faz o pedido: deixa-me, peço-te beber um pouco de água do teu cântaro.
A resposta de Rebeca revela imediatamente seu caráter. Com uma gentileza e prontidão admiráveis, ela diz: "Bebe, meu senhor." E não para por aí. Rapidamente, ela baixa o cântaro, dá-lhe de beber e, sem que ele pedisse, oferece mais. "Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber." O servo a observa em silêncio, maravilhado. A resposta de Deus não foi apenas um sim. Foi um sim exato, preciso, detalhado. Rebeca não só ofereceu água a ele, mas também aos 10 camelos, uma tarefa que exigia um esforço enorme. Ela fez mais do que o esperado. Rebeca representa o coração generoso e disposto, o tipo de pessoa que Deus usa para cumprir seus planos grandiosos. Os detalhes de sua obediência e serviço revelam o caráter que o Senhor busca em cada um de nós. Quando os camelos finalmente saciaram a sede, o servo, agora com a certeza de que Deus havia guiado seus passos, age. Ele tira um pendente de ouro e 2 braceletes preciosos e os entrega a Rebeca como um presente. Então, ele pergunta: "De quem és filha? Dize-me, peço-te. Há lugar na casa de teu pai para nos hospedarmos?" Quando Rebeca responde que é filha de Betuel e neta de Naor, o servo entende que o plano divino se completou. A confirmação é tão poderosa que sua primeira reação é de adoração. Ele se inclina, prostra-se e adora ao Senhor, dizendo em voz alta: "Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor." Este momento é crucial. Ele nos mostra que quando Deus está no comando, o que o mundo chama de coincidência, a fé chama de milagre. Nada acontece por acaso nas mãos daquele que coloca a oração como o primeiro passo de qualquer jornada. O servo não tomou o crédito para si. Ele reconheceu que cada evento, cada encontro, foi obra da mão soberana de Deus. A gratidão dele é a resposta natural de quem testemunha a fidelidade divina em primeira mão. Cheia de emoção, Rebeca corre para casa e conta tudo o que aconteceu à sua mãe e ao seu irmão, Labão. Ao ver as joias e ouvir o relato, Labão corre ao poço para receber o homem. O servo é acolhido na casa da família com hospitalidade. Após a refeição, ele não perde tempo. Ele narra toda a sua jornada em detalhes. A ordem de Abraão, o juramento, a viagem, a oração específica junto ao poço e o encontro milagroso com Rebeca. Sua história é tão clara e a direção de Deus tão evidente que a família de Rebeca não tem como negar. Labão e Betuel respondem com palavras que ecoam até hoje. "Do Senhor procede esta coisa. Não podemos falar-te mal nem bem." Eles reconheceram a soberania de Deus na situação. Então o servo entrega os dotes e presentes caros à família, formalizando o pedido de casamento. No dia seguinte, ele pede para partir imediatamente. A família sugere que Rebeca fique mais uns 10 dias, mas o servo insiste. Então eles perguntam a Rebeca: "Irás tu com este homem?" E a resposta dela é simples, direta e cheia de fé: "Irei." Rebeca demonstra uma confiança extraordinária. Ela está disposta a deixar sua casa, sua família, sua terra, tudo o que conhecia, para seguir um chamado que ela entendeu vir de Deus. Ela nos ensina que quem confia em Deus não teme novos caminhos, pois sabe que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. A caravana parte com Rebeca, suas servas e o servo de Abraão, atravessando novamente o deserto. Enquanto isso, longe dali, Isaque, o noivo que aguardava, estava no campo. O texto diz que ele saíra a orar no campo à tarde. Isaque também era um homem de oração, de meditação. Levantando os olhos, ele vê ao longe os camelos se aproximando. Na mesma hora, Rebeca também o avista e, por respeito, desce do camelo. Ela pergunta ao servo: "Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?" A resposta é simples e emocionante: "É o meu senhor." Ao ouvir isso, ela toma o véu e cobre o rosto, um sinal de modéstia e submissão.
O servo conta a Isaque tudo o que havia acontecido, toda a história da providência divina. Então, Isaque leva Rebeca para a tenda que tinha sido de sua mãe, Sara, e ali ele a toma por esposa, e a amou. O capítulo termina com uma das frases mais ternas da Bíblia. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. O amor de Isaque e Rebeca nasceu de uma oração, foi sustentado pela fé de um servo obediente e selado por um propósito divino. Não há espaço para o acaso quando é Deus quem escreve a história. Cada passo, cada encontro, foi perfeitamente sincronizado. A história de Gênesis 24 é uma lição atemporal para todos nós. Ela nos ensina que Deus é, acima de tudo, o Senhor dos encontros. Ele une caminhos, alinha destinos e responde às orações no tempo perfeito e da maneira perfeita. A fé inabalável de Abraão, a fidelidade e a sabedoria do servo, a pureza e a generosidade de Rebeca e a vida de oração de Isaque, tudo se une em um único enredo divino. É a história de como Deus constrói suas promessas através de pessoas comuns que estão dispostas a ouvir sua voz, a confiar em sua direção e a obedecer aos seus mandamentos, mesmo quando o futuro é incerto. Quando colocamos os planos de Deus acima dos nossos, descobrimos que o amor, a provisão e a bênção do Senhor sempre nos encontrarão no poço certo, na hora certa e com a pessoa certa. Porque no final das contas, como disse a família de Rebeca, do Senhor procede esta coisa. Obrigado por assistir e por mergulhar nessa história incrível com a gente. Que a sua vida seja um testemunho da fidelidade de Deus, assim como foi a vida desses heróis da fé. Até a próxima.